Então, essa aqui vai ser nossa última aula, onde nós já vimos limite, né? Vamos dar continuidade, mas não aquela parte de continuidade daquela análise pelo gráfico, não. A continuidade é a definição de continuidade, o que é reta tangente a uma curva, a taxa de variação e a derivada. Só isso, tá bom? E essa é a última aula do nosso curso. Então, vamos ver continuidade. A gente já viu continuidade, como eu falei no início, né? A gente viu analisando o gráfico. Agora, a definição de continuidade é uma função, ela é contínua no ponto, entendeu? Normalmente é no ponto, tá? Tem aluno que perguntou se é intervalo. Pode ser até no intervalo, mas naqueles pontos do intervalo. Então, normalmente a gente pergunta no ponto. Se a função é contínua no ponto. O que tem que acontecer? Tem que existir o f do ponto, certo? Ou seja, o a aqui tem que fazer parte do domínio. Tem que existir o limite de f de x tendendo a Como é que faz isso? Tem que existir o limite à esquerda e à direita. E tem que ser igual, né? E por último, o limite que existe, né? Tem que ser igual a f de a. Então vou mostrar aqui 3 gráficos para que vocês possam entender. Olha só. Vamos fazer o limite tendendo a 2 aqui, tá vendo? Então, aqui, ó, tendendo a 2, certinho, ó, não tem problema nenhum, certo? Ela é contínua no ponto 2, e o f de 2 é 7, e acabou o problema. Essa aqui é contínua no ponto 2. Já essa, ó, por que não é contínua no ponto 2? Ó, tá vendo aqui tem um salto aqui, ó, com esse buraquinho aqui, ó. Você tirou a caneta do papel para poder continuar o gráfico. Então teve um salto aqui, ó. O 2 não faz parte do domínio. Então, mesmo que o limite seja 7, ele não faz parte do limite o 2, então não é contínuo no ponto 2. E esse aqui, embora faça parte do domínio, tenha o limite, tem o domínio 2, né? Tem lá h de 2 igual a 5, só que o limite é diferente do f do domínio aqui, do ponto 2, do f de 2, sendo h de 2, certo? Logo, não é. Que o h de 2 tinha que ser igual ao limite de h de x aqui quando x desce a 2. Tá? Então esse é contínuo, esse não é contínuo, esse não é contínuo. Tá vendo que tem um salto aqui? Aqui também vai ter um salto também. Você tem que botar esse ponto e depois voltar para continuar a fazer o gráfico. Tá? Então fiquem vendo mais exemplos. Ó. Aqui não é contínuo por quê? Porque nem tem o 2 aqui, tá vendo? O 2 não faz parte do domínio. Então, se não faz parte do domínio, não pode ser contínuo no ponto 2. Aqui, ó, existe o P de 2? Sim, P de 2 é até 2 aqui, né? P de 2 é essa bolinha preta aqui, ó. Só que quando eu fizer o limite à esquerda e à direita, o limite à esquerda de P de x é 2. Ó, muito bom. Só que o limite à direita é 1. Tá vendo aqui o 1 aqui, ó? Tá indo para o 1. Ó. Então, como eles são limites, como o limite à esquerda é diferente do limite à direita, então não existe limite de P de x quando x tende a 2. Logo, não é contínuo. Então, seria aqui um exercício. Ó. Verifique a continuidade das funções abaixo. Vou fazer mais do que uma, né? Vou fazer 1, 2, 3. 3 exercícios com a mesma questão. Ó. Verifique a continuidade das funções abaixo nos pontos indicados. Então, a função é 1 sobre x no ponto x igual a 0. Ora, se x igual a 0 não faz parte do domínio, então não existe f de 0, não é contínua no ponto x igual a 0. Simples assim. Vamos para o outro. Esse aqui, ó. No ponto x igual a menos 1. A menos 1 ao quadrado vai dar 1, mais 1, 2. Então, no zero aqui embaixo, então, existe o f de menos 1. Fazendo a conta, f de menos 1 dá 0. 0 é número, tá, gente? 0 é possível, não pode não existir. Porque aqui é 0 em cima e número embaixo. Então, existe o f de ponto, que vai dar 0. O limite de x tendendo a menos 1 vai dar 0, tanto à esquerda quanto à direita. Certo? Logo, existe o limite. E o limite
Como vale 0 é igual a f de menos 1, que vale 0 também, então ela é contínua no ponto x igual a 1, que é esse aqui onde está a cruzinha. Ó. Tá? Às vezes eu falo muito rápido e quem não entender, volta o vídeo, tá, gente? Não passa sem não entender, não. Agora vamos lá. Aqui f de x é definida por duas sentenças. Ó. X mais 1 com x menor que 1 e 2 menos x com x maior ou igual que 1. Bom, pelo gráfico aqui que está desenhado, já está sabendo que não é contínuo, certo? Vamos ver. Tem f de 1? Sim, ó, porque f de 1 ó, é aqui, ó, nesse pedacinho aqui é 2 menos 1, 1. Então está aqui, f de 1. Vamos ver aqui os limites laterais. Ó. Quando x é menor que 1, a função é x mais 1. Então, vou fazer aqui, ó, x tendendo a 1 pela esquerda, aí vai dar 2. X tendendo a 1 pela direita, que é esse aqui, ó, vai dar 2 menos 1, 1. Os limites são iguais? A esquerda e a direita? Não, como a gente já viu aqui no desenho, né? Logo, não existe limite e a função não é contínua em x igual a 1. Simples assim. Tá? Vamos fazer mais um exercício de continuidade. Ó. Essa função aqui, ó, você vê que aqui 1 aqui não vale, é porque 1 menos 1, 0. Mas ela não tem para 1. Então aqui, ó, quando o f de x é 1, vai valer o próprio 1. Então a gente vê, f de 1 existe? Sim, f de 1 é esse aqui, ó. Certo? F de 1 é esse que vale 1. E quando a gente fizer o limite, vai dar aquele 0 sobre 0, vai ter que reescrever nesse limite aqui para tirar essa indeterminação, né? Então, reescrevendo isso aqui vai dar x mais 1, x menos 1, x menos 1. Como x nunca vai chegar no 1, ele está indo para o 1, eu posso cortar aqui. Então, aquele limite inicial que é esse, é exatamente igual a esse limite aqui, ó, que a gente já conhece, que não tem problema nenhum, é só substituir 1 mais 1, 2. Só que tem o último caso, né? O último passo para conferir é se o limite de f de x é igual a f de a. Como o limite de f de x é 2 e f de 1 é 1, é diferente, não é contínua no ponto 1. É isso. E aqui está o desenho, ó. Tá vendo? O limite dá 2, mas aqui o f de 1 é 1. Esse aqui é o gráfico que nós fizemos, esse gráfico aqui, ó. De x2 menos 1, x menos 1 é essa reta aqui com esse buraco aqui no 1, certo? Então dá para ver que ele não é contínuo no ponto 1, que tem que dar esse saltozinho aqui. Vamos fazer aqui o último exemplo de continuidade. Então a gente quer saber dessa função que é definida por duas sentenças, se no x igual a menos 1, ele é contínuo ou não. X igual a menos 1, a função é essa. Então fica menos 1 ao quadrado, menos 1 com menos 1, menos 2, fazendo a conta dá zero. Então f de menos 1 é zero e existe, né? Está aqui que existe. Agora a gente vai fazer os limites laterais. Ó. Pela direita, como a gente viu aqui, ó, pela direita, que é maior que menos 1, e pela esquerda, menor que menos 1. Fazendo as contas, vai dar 0 e vai dar 0. Ora, se os limites laterais são iguais, é porque existe o limite de x tendendo a 1, que dá 0. E por fim, a gente verifica que o limite de x tendendo a menos 1, não, a 1, aqui está errado. Ó. Aqui é só 1, tá? Limite de x tendendo a 1 é igual a f de menos 1. Então, deixa eu apagar aqui. Botei aqui um mais 1 aqui para corrigir. Ó. Então, o limite de x tendendo a mais 1, né? Não é 1 pela direita, não. É mais 1. 1 pela direita é aqui, ó, com 1 a mais aqui. Ó. 1 pela esquerda é o menusinho aqui. Ó. Como eles são iguais a 0, que é igual a f de menos 1, essa função é contínua no ponto x igual a 1 e terminou a matéria de continuidade. Só em exercício que eu vou fazer no outro filmete e cobrar de vocês na lista. Então tá aqui o gráfico, ó. Aquele gráfico. O erro não está aqui nesse menos 1, não. Aqui está faltando o menos 1, é aqui e aqui, ó. O que está faltando menos 1? Por isso que está aqui no menos 1. No menos 1 é 0, ó, tanto o limite quanto o f de menos 1. Tá?
Para terminar a nossa matéria, a gente vai ver o que é tangente, taxa de variação e derivada, certo? Então, a primeira pergunta é, o que é reta tangente? Vamos ver a reta tangente no GeoGebra. Vamos ver a definição de reta tangente a uma curva. Vamos calcular um exercício de reta tangente no ponto dado. E depois vamos ver taxa de variação, né? Taxa de variação instantânea e derivada. Então vamos lá. Quando a gente fala em reta tangente, a gente pensa sempre na reta tangente à circunferência que a gente aprendeu desde o início lá do ensino médio, ensino fundamental, né? Que a reta tangente é perpendicular aqui ao raio aqui, ó, né? Toca só num ponto. Mas só que agora a gente vai fazer a reta tangente é uma curva. Então, se tocar só num ponto não é a reta tangente. Aqui a reta tangente aqui é uma reta tangente, mas corta em outros pontos, tá vendo? Essa aqui ela corta aqui, é reta tangente e tal. Então, tem que ter uma definição para a reta tangente, que não pode ser mais essa aqui que você já conhece. Inclusive, quando você dá aula para os alunos que tem esse conceito de reta tangente, fica até difícil explicar, tá? Então a gente vai ver a definição de reta tangente. Eu vou fazer isso aqui no GeoGebra, é mais ou menos assim, tem uma curva, aqui tem um segmento de reta PQ, ou uma reta passando por P e Q. O que acontece? Quando a gente faz com que esse ΔX aqui, ó, vá para zero, o que vai acontecer com esse PQ? Ó? Ele vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo até chegar aqui nesse ponto, certo? Aí esse ponto aqui vai ter a reta aqui, ó, passando por esse ponto, vai ser a reta tangente. Tá? E eu vou definir daqui a pouco. Mas antes de definir, eu vou mostrar no GeoGebra. Então, aqui, ó, imagina aqui uma função, aqui esse verde aqui é o gráfico de uma função. Aí eu passo aqui uma reta secante, cortando aqui 2 pontos desse gráfico, ó, dessa função. Ó. Qual é o coeficiente angular desta reta que passa por D e E aqui? Ó? É o ΔY dividido por ΔX. Ó. Esse que é o coeficiente angular. Ó. Esse valor aqui dividido por esse é o coeficiente angular. Mas observe que se eu colocar se eu for diminuindo o ΔX, ó, vai ficar essa reta laranja aqui, tá vendo? Eu vou diminuindo o ΔX, certo? Aí eu vou diminuindo o ΔX, vou diminuindo o ΔX. O que vai acontecer? Ó? Quando o ΔX tender a zero, que é aqui, essa reta é a reta tangente à curva neste ponto. No caso, o ponto 4, que aqui deu exemplo. Ó. Certo? Então eu tenho aqui ó, o B e o E. Uma reta. Aí tem o ΔY, ΔX, né, a divisão aqui, que é o coeficiente angular. E quando eu vou diminuindo o ΔX, você vai continua secante, até quando o ΔX tender a zero, essa reta é chamada reta tangente à curva no ponto, no caso aqui do exemplo, no ponto 4. Então a gente já viu o que é a reta tangente. A reta tangente no GeoGebra. Agora a gente vai ver a definição de reta tangente de uma curva. A definição é a seguinte. Se eu tenho um gráfico de uma curva, y igual a f de x, em um ponto qualquer, x, f de x, a reta que passa pelo ponto P e tem inclinação m, onde m é o limite da razão incremental aqui, ó, tendendo a zero, certo? Que é o ΔY sobre ΔX. Isso é que é a definição da reta tangente. Ó. Tem o M, esse M como inclinação e passa no ponto P. Tá legal? Então não é mais aquela definição que você tinha de reta tangente a uma circunferência. Claro que continua, né? A reta tangente à circunferência continua sendo perpendicular ali e tal. Passa num ponto só. Mas essa aqui não. Essa aqui pode passar em mais de um ponto da curva. Entendeu? Mas naquele ponto, quando tem essa inclinação, isso é chamado a reta tangente. Agora, às vezes o aluno tem muita dificuldade
porque a gente pode fazer. Aqui a razão incremental ó, pode ser feita assim, como está esse aqui, ó, ΔY sobre ΔX tendendo a zero. Pode ser feita como eu falei ali antes, né? F de x mais ΔX menos F de x sobre ΔX. Eu usei o H aqui, que é a mesma coisa, H tendendo a zero, que é a razão incremental, né? E aqui também, ó, pode ser F de x menos F de x0. Todos os três aqui é a mesma coisa, é só outro modo de escrever. E todos os três é o coeficiente angular da reta tangente à curva em um determinado ponto. No caso aqui, o ponto é o x0, né? Aqui é x0 e aqui não tem ponto, mas é x0 também. Então, um tipo de exercício é o seguinte: eu dou uma curva qualquer e peço a reta tangente num ponto qualquer, certo? Então o ponto é 4, a curva é essa. Aqui que eu faço, ó, eu vou usar esse aqui, ó. Eu vou usar essa aqui, ó, que é a mesma coisa todas as quatro que eu mostrei, né? Inclusive essa aqui que eu mais uso é essa. Quando eu dou aula de cálculo, eu uso essa aqui. Mas vocês têm que se acostumar com esses outros três tipos que é a mesma coisa. Eu vou usar essa aqui nos exercícios agora, ó. Então tá aqui, ó. Eu vou fazer ó, o m, né? O ponto é 4, 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado dá 16 menos 12 dá 4. Então o ponto é 4, 4. Então eu sei que essa reta tem o ponto 4, 4. Agora falta achar o coeficiente angular da reta, que é o m, que é o limite de x tendendo a 4, de f de x menos f de x0, x menos x0. Tá? Aqui é x tendendo a x0, olha aqui, ó. X tendendo a x0, x menos x0, f de x, f de menos x, f de x0. Aí o que acontece? Ó, quem é f de x? Ó? É x2 menos 3x. Aí eu coloco aqui x2 menos 3x, menos 4, que o f de 4 também é 4, presta atenção, hein? F de 4 foi calculado aqui e viu que é 4. Não tem nada a ver esse 4 com o 4 da resposta, não. E aqui é x menos 4, que é x menos x0. Desenvolvendo isso, vai dar 0 sobre 0, que a gente já sabe que vai dar sempre 0 sobre 0, né? Aí a gente vai reescrever isso aqui de outra forma e vai ficar ó, x menos 4, x mais 1, entendeu? X menos 4, x mais 1 sobre x menos 4. Como o x nunca vai chegar a 4, eu posso cortar esse x4 com esse x4. E esse limite aqui vai ser igual ao limite de x mais 1, que é só substituir, porque vocês sabem que x mais 1 é uma reta, não tem nenhum problema. Boto 4 aqui e vai dar 5. Então o coeficiente angular dessa reta tangente é 5. E para quem não sabe ainda, como vocês vão saber quando for estudar geometria analítica, a gente faz y menos y0, que é o ponto, né? Aqui é o ponto x0 e y0, é igual a m vezes x menos x0, que é a equação da reta, certo? Então vai ficar y menos 4 igual a 5x menos 4, tá? Vamos fazer outro aqui rapidinho, do modo que eu ensino a vocês também, ó. Vamos ver qualquer ponto dessa curva. Então eu vou fazer o m válido para qualquer ponto dessa curva, ó. Então vamos fazer aqui, ó. O ponto vai ser quem? Ó? Vai ser x e x2 menos 3x. E quem vai ser o m? Ó? O m da tangente, né? Vai ser igual ao limite. Agora eu vou fazer com h, ó. Quando o h tende a zero. Então tá aqui, vai ficar f de x mais h menos f de x com h tendendo a zero. Agora eu vou fazer esse x, o f de x mais h, que é isso aqui, e o f de x, que é isso aqui, e botar as continhas. Ó. Agora eu vou desenvolver esse x mais 2 aqui ao quadrado, esse aqui fazer
essa distributividade e cortar os iguais, tá? Vou continuar aqui a conta. Então, vou cortar aqui os iguais aqui em laranja. Ó, esse x2 com esse menos x2, tá vendo? Esse 3x com mais 3x. E acabou. Agora, colocando aqui o que sobrou em evidência, o h aqui em evidência, vai sobrar 2x mais h menos 3. Como h está tendendo a zero, mas h não é zero, eu vou cortar esse h com esse h. E agora, esse h vai dar zero, vai responder. O que vai ser a resposta? A resposta vai ser 2x mais 3. Esse é o coeficiente angular da reta. Então, se você, qualquer ponto que você escolher agora, você já sabe quem é o M. E já sabe quem é o ponto. E aí você vai fazer a equação da reta. Vai ficar y menos o y0, que está aqui, ó, aqui y0, é igual ao m calculado, que é esse aqui em 2x mais 3, que multiplica o x menos o x0. Ou seja, a gente já sabe de qualquer ponto de x2 menos 3x, a gente já sabe quem vai ser o coeficiente angular e quem vai ser a equação da reta. Tangente naquele ponto. É isso. Agora a gente vai ver a velocidade média e velocidade instantânea. Quando a gente faz a velocidade média, a gente vai fazer o deslocamento pelo tempo, né? Então vai ser, ó, ΔS sobre ΔT. Então a velocidade média é ΔS sobre ΔT. E quando a gente quiser a velocidade instantânea, a gente vai fazer o limite de T0, né? De T tendendo a T0, ou seja, de ΔT tendendo a zero, ou seja, da razão incremental tendendo a zero. Aí a gente vai ter a velocidade instantânea. Certo? Por exemplo, agora a aceleração. A aceleração média vai ser a velocidade... Aqui a diferença da velocidade pela diferença do tempo, né? Vai ser a aceleração média. E se eu quiser a aceleração no instante t0, o que eu faço? Faço t tendendo a t0 e faço esse limite aqui. O limite dessa razão incremental vai ser a aceleração instantânea. Então, vou fazer aqui um exercício. Dada a equação horária S igual a t2 mais t menos 2, calcule a sua velocidade no instante t0 igual a 2. Ó, t0 igual a 2, vou usar aquele que é S de t menos S de x menos S de x0, tá vendo? Aqui x menos x0, tá? Só que aqui vai ser t e t0, né? Então fica que a velocidade instantânea vai ser o limite, quando t tende a 2, dessa razão incremental aqui. Fazendo os cálculos, você chega que essa velocidade instantânea vai dar 5 metros por segundo. Certo? Só desenvolver aqui os cálculozinhos. E, terminando a nossa aula, a derivada, que a gente chama, tá vendo aqui, f de linhas de x, ó, é o limite dessa razão incremental quando ΔX tende a zero. Isso aqui é derivada. Então, por exemplo, se eu quiser a derivada da função constante, então eu faço, ó, f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, vai dar c menos c igual a zero. Então o limite dessa razão incremental vai ser sempre zero, logo, se a função é constante, a derivada é sempre zero, porque é só fazer essas continhas aqui, ó. E por último, a derivada da potência. A gente faz, ó, ΔY sobre ΔX, desenvolve, coloca em evidência o ΔX, aí vai cortar tudo que vai dar zero, né, porque ΔX está tendendo a zero no limite. Aí o que acontece? Quando ΔX tende a zero, só sobra isso aqui, ó, n, xn menos 1, como eu falei na aula, né? Se você tem x3, qual é a derivada de x3? 3x2. E aqui
esse desenvolvimento da derivada da potência foi feito com o limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. E acabou. Sejam felizes no cálculo, no curso de cálculo. E mais uma coisinha, eu vou fazer um filmete de exercício análogo à última lista de exercício, que é para entregar dia 18 de fevereiro, tá bom?